A série Vagalume é uma coletânea de livros lançada pela editora Ática a partir de 1972, virada para 73, e é direcionada especialmente ao público infanto-juvenil. A galerinha que compreende aí a faixa dos 11, 16 anos, e é composta por mais de 100 livros, 104, se não me engano, sendo que ela também é considerada do grupo dos paradidáticos. É por isso que é bastante utilizada nas escolas como instrumento de trabalho e no processo de aprendizagem de vários jovens espalhados aí pelo Brasil. Os livros, no geral, acompanham um suplemento de atividades, onde o leitor pode responder uma série de questões ligadas à história, além de fazer um breve resumo, um resumão do que leu. Acredito que, em tempos atuais, muitos foram ou ainda são fãs da série Vagalume. O pessoal aí da faixa dos 30, 35 anos provavelmente vai se lembrar da série com mais nostalgia, porque foi onde, teve o ápice, aquele boom de livros, a publicação começou a ficar frequente. E por conta do sucesso, em 1999 foi lançada a coleção Vagalume Júnior, essa voltada mais para as crianças. Uma das boas sacadas da série, na minha opinião, é o projeto gráfico. A equipe de arte soube criar um estilo visual marcante. Se você ver um exemplar exposto em uma livraria, ou em sebo, ou em qualquer outro lugar, você reconhece na hora. Aquele é da série Vagalume. Tanto o miolo quanto as capas são inesquecíveis, com os desenhos dos objetos e dos personagens como que são projetados para fora do quadro. E a cor do título e a cor da borda desse quadro é diferente a cada exemplar. Em relação, assim, à parte de ilustração inicialmente, né? Eu falo do projeto gráfico total. Sim. Pegando o livro num todo, ele inicialmente, né, até a edição, acho que até 2000, por ali, ele tinha uma edição diferente, né? E a partir daí ele veio com outros modelos. Agora falando um pouco da ilustração, teve um cara que eu gostava muito, que era o Jaime Leão, né? Que tinha um projeto ilustrativo muito bom. E talvez no geral, assim, o livro é bem padrão, né? Eu não sei, o formato dele é bem acessível para ler, as letras, sim, sem problemas, né? As ilustrações são bem produzidas, com certeza. E elas enfatizam os momentos mais sucintos da narrativa, ajuda na compreensão e ajuda você a se situar ali na história. Cada livro, em média, contém umas 8 ou 10 ilustrações. Afora aqueles desenhos de começo de capítulo, aqueles desenhos pequenos. Ao longo dos anos, a editora realizou algumas alterações no formato, como, por exemplo, o símbolo da série, que na verdade se chama Luminoso, e alguns o chamam de Vagalume, mas o nome é esse. Inicialmente, ele tinha um aspecto hippie, vestia boina, calça boca de sino, sandália,
porque na ocasião do lançamento da série, muitas pessoas se identificavam com o movimento hippie. Havia todo um alvoroço em torno dessa tendência e a Ática percebeu isso. E com o passar do tempo, o Luminoso teve algumas mudanças no estilo, de acordo com as tendências culturais de moda, mais em foco de determinadas épocas. Eu achei bem interessante isso. À exceção de algumas histórias, das quais eu gostei mais ou menos, os livros da série, no geral, são uma delícia de ler. A leitura é realmente prazerosa, torna-se um hobby natural, uma coisa que é feita sem maior esforço. E tem enredo de todos os gêneros. Tem ação, mistério, aventura, suspense, policial, drama, romance, fantasia. Isso quando a história não reúne em si 2 ou mais desses elementos, o que a torna mais atrativa de ler. A linguagem é simples, objetiva, de fácil entendimento. Não tem aquele vocabulário rebuscado, como os livros mais clássicos, onde você precisa estar consultando um dicionário a todo momento. E o interessante é o caráter atemporal de boa parte das obras que, embora publicadas aí nas décadas de 70, 80, podem perfeitamente corresponder aos dias atuais, como se as histórias estivessem acontecendo nesse presente momento. E há histórias com forte contexto histórico, científico, que servem de embasamento para você reforçar um conhecimento sobre um tema pelo qual se interessa ou tem curiosidade. Você pega aí a Aldeia Sagrada, do Francisco Marins, que aborda sobre Canudos. Tem o livro da Rosana Bond, Senhor das Águas, que trata dessa questão das águas, de poluição. Tem livro de ficção científico do Luiz Galdino, O Brinquedo Misterioso. E os livros do Luiz Puntel, que tem um cunho fortemente social, que aborda questões do cotidiano, o preconceito, intolerância, coisas que acontecem mesmo no dia a dia. A editora, no princípio, tinha planos de publicar somente livros e autores já consagrados do público infanto-juvenil, tais como Maria José Dupré, Aristides Fraga Lima, Homero Homem. Se pegar os primeiros livros, a primeira leva de títulos da coleção, eles já estavam disponíveis no mercado. E a Ática simplesmente os pegou e os relançou com o selo do Luminoso. Para se ter ideia, o Escaravelho do Diabo, da Lúcia Machado de Almeida, foi originalmente publicado em 1956 como folhetim de uma revista da época. Mas não demorou muito para que escritores começassem a publicar obras inéditas. E isso aconteceu para valer no início dos anos 80, onde a série alcançou uma posição de destaque, se consolidou como preferência em literatura infanto-juvenil. E, com certeza, os que mais se destacaram nessa empreitada
foram Luiz Puntel, Marcos Rey e o Marçal Aquino. O Luiz Puntel é mineiro de Guaxupé, mas atualmente reside aqui em Ribeirão Preto. Ele é professor, escritor e é dono de uma oficina onde são ministradas aulas de português, gramática, oratória, redação, preparação para o vestibular. E para a série, ele escreveu livros importantes como Deus Me Livre, que conta a história de uma comunidade humilde. Eu não lembro bem onde ela é situada, mas ocorre um fato ali que desencadeia uma série de reações, né, da população daquele espaço. Tem o Tráfico de Anjos, que é sobre o rapto, comércio de criancinhas. O Açúcar Amargo, sobre a questão dos boias frias. Tem o Menino Sem Pátria, que eu gosto bastante, é um dos meus preferidos, que conta sobre a ditadura militar, com foco na questão do exílio, da saudade, de não poder voltar ao país, no caso o Brasil. Tem o Leão em Família, o Missão no Oriente, que é a história de uma menina que vai tentar sobreviver no Japão. Ela é decassegue. E o último que ele publicou, em parceria com a Fátima Chaguri, é o Grito do Hip Hop, que também eu tenho grande interesse porque aborda a questão do grafite, do rap, o modo como a arte pode influenciar positivamente a vida da pessoa. É um livro muito interessante. Eu recomendo para quem gosta desse universo. Os livros que eu li, né, por volta de 60, mais ou menos, como eu havia falado, eu comecei pela Lúcia Machado de Almeida, Os Caravelhos do Diabo, mas ela já me deu a porta para os livros do Mark Say também, porque meu primo na época já tinha lido o Mark Say e ele falou que ele era muito bom. Então, de cara, já me encantou assim, os livros do Mark Say, e para mim ele é o mestre assim, da série. Só que não podemos considerar, né? Teve o Marçal Aquino, que foi um grande escritor da série, Luiz Puntel. Então, todos esses que eu li também, teve uma grande marca, assim, durante o meu decorrer da leitura. O Marçal era fã da série quando pequeno, era um leitor voraz. E ao receber o convite do Fernando Paixão, o editor da Ática na época, ele trabalhava no jornal e não entendia bem desse lance de fazer literatura juvenil. Mesmo assim, topou o desafio e se divertiu bastante no processo de escrita. Escreveu uma história bem conhecida entre os jovens sobre uma turma de rua no interior cujo irmão de um dos integrantes desaparece misteriosamente e a turminha decide investigar esse sumiço. E dentre os suspeitos está um homem que mora num casarão sinistro no fim da rua, que tem uma cicatriz grande no rosto. Esse livro foi muito bem recebido entre a galera. E ele publicou outros livros fodas também. O Jogo do Camaleão, Mistério da Cidade Fantasma, O Primeiro Amor e Outros Perigos. Eu me identifiquei muito com essa história. E todos os livros dele figuram entre os 10 preferidos meus na minha lista da série. São fodas. Hoje ele é um autor renomado, publica romances adultos. Eu receberia as piores notícias de seus lindos lábios.
E é também roteirista de TV, Força Tarefa, o script é dele. E cinema, o Ação Entre Amigos, O Invasor, Cheiro do Ralo, que é um filme que me surpreendeu pra caramba. A julgar pelo título, você não dá muita coisa, mas ele tem uma atmosfera densa psicologicamente. E é bem interessante o modo como questões triviais do cotidiano, aí do lugar comum, são abordadas. Vale a pena assistir. E ao Lourenço Mutarelli, exímio artesão das palavras e dos desenhos, meus cumprimentos. Teve outros autores famosos também, claro, cujas obras merecem o devido reconhecimento. Tem a Silvia Sintra Franco, José Maviael Monteiro, Wilson Rocha, que é famoso entre o meio infantil, juvenil. Ele escreveu seriados pra Xuxa, a primeira versão do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E tem um livro dele que eu gosto bastante, que eu acho bem cinematográfico, O Fabricante de Terremotos. E a leitura eu recomendo também. Mas, na minha opinião, foram esses três que brindaram os leitores com as histórias mais instigantes. Eu adquiri o hábito de leitura logo na infância. Eu tenho certeza, uma coisa latente minha. Esse gosto pelos livros, pela palavra impressa em geral, me acompanha desde então. Atualmente, eu estou mais ligado ao cinema, a produções audiovisuais amadoras, que é uma atividade que me agrada muito, que me realiza como criador, e eu tenho de conciliar isso com o meu emprego. Mas, eventualmente, quando tenho tempo sobrando, eu pego uma revista ou um livro interessante e começo a ler. Bom, eu comecei a ler com histórias em quadrinhos. Eu tinha em casa vários gibis da Turma da Mônica, da Disney, de super-heróis. E depois eu passei para livros apropriadamente infantis. Eu fazia análise literária deles na escolinha. Tinha um projeto lá que você escolhia um livro e fazia um trabalho sobre ele. Eu gostava bastante. E depois eu passei para livros, juvenis, com enredos mais complexos. E foi só no primeiro ano do colegial que eu descobri, bem por acaso, a série Vagalume. Ao longo da minha juventude, que eu fazia ensino médio, e foi nesse meio tempo que eu, inclusive, comecei a ler, né, a série. Através do Escaravelho do Diabo, que foi uma atividade que a professora de português pediu para fazer um resumo, né, de um livro. E o primeiro livro que já me veio assim foi O Escaravelho do Diabo, que eu fui na biblioteca, escolhi, e através dele que eu tive a inserção, assim, e me incentivou a continuar. Além do contato que eu mantinha com meu primo, né, Rodolfo Mello, que também já tinha lido alguns livros da série. Então, foi muito importante, assim, esse começo, né, porque foi dele um livro importante, assim, né, porque foi dele que me incentivou a partir para os outros, né. Na ocasião, a professora tinha pedido aos alunos um trabalho de síntese, e cada um tinha de escolher um livro da biblioteca para fazer esse trabalho. Daí eu, percorrendo as prateleiras, me deparei com um exemplar do Um Rosto no Computador, do Marco Sei. Gostei do livro, de modo que concluí a leitura em apenas algumas horas, e me lembro de ter pensado, caramba, eu preciso ler os outros livros dele. E de preferência, breve. O Marcos foi um escritor muito talentoso, sem dúvida.
ele tinha uma capacidade criativa extraordinária, além de uma percepção aguçada sobre as pessoas e o mundo. Era um escritor muito versátil, ele dominava a linguagem, o estilo de linguagem de rádio, TV, cinema, publicidade, literatura, claro. Um dos maiores acertos da editora Ática foi tê-lo contratado. Não é à toa que depois do Mistério dos Cinco Estrelas, que estima-se vendeu mais de 2,2 milhões de exemplares, ele passou a escrever um livro por ano, especificamente para a coleção, até em 1997. Isso. Todos, a maioria policiais. Tem o Sozinho no Mundo não, o Dinheiro do Céu, que me parece ser autobiográfico, mas não exatamente. O último foi o Gincana da Morte, que é um dos meus preferidos, em 97. Eu admiro muito o trabalho do Marcos. É um dos escritores mais talentosos dessa, não dessa geração, mas da passada. Eu não só admiro os infantos juvenis, como todo o conjunto da sua obra. Aproveito esse espaço para registrar um agradecimento especial a Palma Donato, viúva do escritor, que atualmente se dedica a manter vivo o legado dele e que me proporcionou o contato com as suas obras adultas, os contos, as crônicas, os romances. Palma, muito obrigado. Me recordo que, a partir da leitura de Um Rosto no Computador, que foi o gatilho inicial para mim, e devido ao súbito interesse despertado e ao tempo que eu tinha de sobra, eu comecei a adquirir, junto com meu primo Hugo, que também gosta de ler, os exemplares da série. Meu primo Rodolfo Mello, ele já tinha lido O Rosto no Computador, foi o primeiro livro, né? Quer dizer, ele já pegou de cara o Mark Say, né? Eu gostei do Escaravelho do Diabo, mas talvez não com a intensidade da inserção que ele começou. E ele, assim, de uma forma, ele me contagiou, né? Então, talvez eu não teria continuado a ler. Não dá pra saber, né? Mas ele me ajudou, né? Me contagiando. E foi o começo da gente propor a busca pelos novos livros aí. Surgiu várias propostas, assim, que a gente ficou bem animado mesmo, de estar prosseguindo com a busca de novos livros e tentar colecionar todos e ler, né? E a partir disso daí a gente montou uma tabela, eu lembro, alguma coisa assim, elencou uns 50 livros e correu atrás, aí ia nos selos e pegava da biblioteca, e aí a gente montou nosso acervo e a partir disso foi só alegria, né? Nessa fase frenética, eu devo ter lido por volta de uns 75 livros da coleção. Fora os outros, porque eu lia também da Veredas, tinha o Pedro Bandeira, grande autor de infanto juvenil também, Série dos Caras, e outros títulos. Muito do que eu li nessa época não ficou registrado na memória. Se esvaiu com o tempo, né? Já de algumas tramas, provavelmente as que eu mais gostei, eu ainda consigo me lembrar de trechos, personagens. A série me pegou bem na transição, né? Eu tava na 7ª ou na 8ª, indo pra 8ª. Então foi muito importante porque me deu uma nova visão, assim, de como encarar as coisas. E foi o que talvez me motivou a entrar no ensino médio com uma nova visão, assim, entendeu? Porque eu tava bem motivado a fazer alguma coisa depois, uma faculdade, entendeu?
E foi através das experiências de livros que a gente vai lendo. Eu aprendi muita coisa assim em relação a gramática, português, você acaba levando alguma coisa também. Mas basicamente isso eu acho que foi importante pela época, principalmente. Porque os livros da série foram um grande motivador pra tudo. Assim. A Vagalume teve um valor imensurável na minha formação intelectual, nessa coisa de estimular a criatividade, de poder olhar sob a ótica da ficção mundos ricos em aventuras, experiências pessoais, pluralidade cultural, e isso certamente influiu na decisão de eu tomar o caminho que sigo hoje. Os momentos passados com os livros, inclusive, me ajudou a ser mais sociável, a me comunicar melhor, a me expressar com mais humor até. Valeu a pena, portanto. A série representou um período importante da minha adolescência, do qual eu jamais vou esquecer. Eu acho que foi o período, assim. Talvez se hoje tivesse sido lançado, não teria tanto êxito. E além disso, eu acho que um fator muito importante foram os próprios autores, né? Por exemplo, quem falaria da Vagalume sem o Marcos Rey, ou sem o Marcelo Aquino, sem o Luiz Puntel, ou outros autores aí. Então, os fatores principais são esses, né, no caso. Talvez a ilustração agregou alguma coisa para a série também. Mas no geral acho que foi isso, né, o período. E nesse tempo, né, após ali a ditadura e tal, era uma forma de ensino, né, nas escolas. Isso que para mim, que aconteceu para mim, acho que naquela época já era muito marcante. O grande êxito da série Vagalume foi ter conquistado, além dos adolescentes, esses nutrem um amor sem igual pelas obras, os pais e os mestres. Os pais, porque liam as histórias e ainda devem ler, e passam o hábito para suas gerações, indicando a série aos filhos, orientando eles a consumir esse tipo de literatura, justamente por eles conhecerem a qualidade das obras e o alto potencial lúdico incutido ali. Porque a série tem isso, essa questão do aprendizado, de abordagem de questões não só de temática de fantasiosa, ficcional, mas de cunho social e tal. E isso ajuda com que os filhos aprendam mais e se divertem. Nas escolas, o pensamento não é diferente. A coleção é amplamente utilizada em salas de aula. Tem um valor pedagógico importante. Os mestres sabem disso. Por isso aplicam atividades relacionadas aos livros, como resumos, interpretação, estudos de caso, que servem de ponte para salientar um tema que é comumente debatido aí em aula. Muitos desses alunos, assim como eu, conhecem a série através dessas atividades e começam a curtir pra caramba, pensando, ler não é um troço tão desagradável assim. Talvez pelo momento que a gente se encontra, o mundo audiovisual seria um bom caminho que a série tomaria, porque como a juventude hoje, ou até mesmo os adultos que já leram a série, no caso da juventude, ela busca pela informação mais rápida, então o mundo audiovisual seria ideal, assim. Enquanto as pessoas que já leram a série, que são pessoas de maior idade, também seria muito marcante, porque elas leram nesse período esses livros, na época da sua juventude, e vendo o filme vai ser muito, muito bom, né? Essa troca. Eu não sei aonde a Vagalume vai chegar. É difícil estabelecer um parâmetro.
Se vai parar de publicar livros novos, pode até ser. Eu não tenho visto mesmo lançamentos recentemente. O último de que me recordo, acho que foi o Mestre dos Games, lançado em 2008, 2009. Acredito sim que a Vagalume poderá ser lançada em breve em formato digital. O leitor comprá-la como um e-book ou no computador mesmo, em arquivo PDF. E o que para mim não irá substituir de forma alguma o livro impresso, o cheiro bom que exala das páginas, a agradável sensação tátil de poder segurá-lo, de senti-lo, de ir virando a página. Esse parece um detalhe simples, mas para mim faz toda a diferença. O livro impresso não pode acabar. Vai completar 42 anos já. É um caso raro de longevidade editorial. Muitos títulos à disposição no mercado, uma hora acaba caindo no esquecimento. Não totalmente, mas você pouco ouve falar deles. Mas a Vagalume continua firme e intacta, apesar da passagem do tempo. O sucesso, acredito eu, é devido a uma somatória de fatores. O preço, né? Na época, não sei se era em cruzeiro ou cruzado, qualquer era a moeda corrente, mas era barato, era acessível. Então o preço, o projeto gráfico que chamava bastante atenção, o conteúdo das histórias, os desenhos e a proposta pedagógica também. Hoje, você encontra disponível na própria editora Ática as tiragens mais novas dos livros, as versões mais novas, a um preço de R$ 33, R$ 35 reais. Porém, é mais comum encontrar em sebos. Acho que dependendo da cidade, uma cidade que tenha sebo, é bem provável, é mais fácil de você achar os livros lá. E nas edições mais antigas, o que eu acho mais legal. Que venha mais aniversários, que a série possa cativar cada vez mais novos leitores, que possa manter os atuais e a permanecer viva na memória de muitos que cresceram tendo o privilégio de vivenciar a magia das histórias, de aprender e, sobretudo, se divertir com elas. Cara, é filosofia de vida, assim, sabe? Porque foi um livro, porque é uma experiência que você vive que você nunca vai esquecer, né? Acho que vale a pena aí todo mundo conhecer a série. Sem dúvida, a fama do Luminoso ainda irá perdurar por um bom tempo. Está previsto para ser lançado nos cinemas o Mistério dos 5 Estrelas e o Escaravelho do Diabo. O Mistério das 5 Estrelas, que vai ser lançado em julho desse ano, de 2014. O Mistério vai contar com a produção da RT Features e direção do Tadeu Jungle. Este que é um diretor publicitário e ano passado dirigiu o longa Amanhã Nunca Mais, com Lázaro Ramos. A RT Features, ela comprou também mais duas... Comprou o direito, no caso? Comprou 2 direitos de 2 livros do Mark Say. Papo do Garoto de Ouro
e o Cadáver Virrádio. Na matéria do Omelete que eu vi também, eles falam sobre o Escaravelho do Diabo, que vai contar com a produção da Globo Filmes e direção do Carlinho Milani. Então, tem muita coisa ainda pra vir aí e que todos aí conheçam a série. Quem não conhece ainda, corre atrás, pega os livros, tem muito livro em sebo aí. E eu acredito que vai ser muito bom aí, e até mesmo pelos novos projetos que estão tendo aí no mundo audiovisual.